Shalom, queridos, mais uma exposição da Palavra de Deus aqui no canal Frutificar, e dessa vez nós iremos falar de um versículo muito conhecido de muitos cristãos, onde tem uma exposição muito grande sobre este versículo. Nós vamos falar do capítulo 37 de Ezequiel, queridos. E o nosso tema de hoje será Vale dos Ossos Secos, série Escatologia. Queridos, eu tenho certeza que você vai gostar dessa exposição, até porque muitas são as vezes que nós temos uma analogia a essa passagem com avivamento, com pessoas que estão caídas e que vão tornar a vida. E são muitas as hipóteses em que são levantadas sobre esse versículo. Mas hoje nós queremos falar sobre essa profecia, no qual Ezequiel ele está numa narrativa entre ele e Deus, e ele vai falar sobre algo muito interessante que tanto estava acontecendo naquele momento. A profecia ela continua no seu cumprimento até hoje e ela ainda se cumprirá. Então ainda tem 3 estágios dessa profecia que nós queremos falar com você. Então, se você já gostou do que iremos falar agora, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, você também compartilhasse nas suas redes sociais, chamasse a todos aqueles que amam a palavra de Deus. Vamos juntos falar do Evangelho, Ezequiel, capítulo 37. E esse é o seu canal Frutificai, começando agora. Queridos, eu quero falar com os amados aqui que não me causa estranheza de que esse capítulo de Ezequiel 37 ele tem uma aplicação tão variada, porque eu já ouvi esse versículo sendo pregado de variadas formas, mas de todas elas eu não vi assim ela chegar perto do seu real significado. Por isso que eu quero falar com você hoje. Eu tenho certeza que será de grande valia, vai agregar valor para você, porque vai trazer luz ao teu entendimento. Você vai poder entender um pouco mais sobre o que a palavra de Deus realmente está falando. Então, eu tenho aqui a Bíblia para que a gente possa ir falando, e eu vou falando sobre o significado. A gente vai caminhando junto para falar sobre Ezequiel 37. A primeira coisa que eu quero ressaltar, queridos, é de que Ezequiel, ele começa no seu versículo 1 falando que veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Veja só, ele fala, e me pôs no meio. Primeiro ele fala que o Senhor veio sobre ele e depois o pôs sobre um vale. Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, há um entendimento de algumas pessoas de que ali estava se tratando de um arrebatamento que o profeta teve e que se viu em um vale. E a segunda corrente, onde que eu acho que tem um entendimento mais cabível, é de que ali o Senhor veio sobre o profeta e ele teve uma visão. E ali, nesta visão, ele viu um vale que estava cheio de ossos. Bom, querido, vamos lá. No versículo 2, ele fala o seguinte, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Bom, ele estava passeando nesse vale, e eis que ele via ali que na face daquele vale, aqueles ossos eram muito sequíssimos. Olha que ele consegue entender até mesmo a qualidade daqueles ossos. Tamanho foi o detalhe do que ele estava vendo. Ele não viu somente ossos, ele viu que os ossos estavam numa qualidade de estarem sequíssimos. Eles estavam numa condição bem específica. Bom, e olha o que diz. E me disse, filho do homem, isso o Senhor falando ao profeta, porventura viverão estes ossos? E eu lhe disse, Senhor Deus, tu o sabes.
Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Queridos, vamos começar a falar uma coisa muito interessante. Nós estamos falando primeiro sobre o vale que o profeta está vendo, e em segundo plano estamos falando sobre os ossos que estavam neste vale e que tinham a condição de estarem muito sequíssimos. Bom, o que nós podemos dar o significado disso? Que, na verdade, esta visão estava se tratando. Que vale era esse? O vale significa o mundo. Exatamente isso, querido. O mundo. Segundo, os ossos indicam o povo de Israel. Eu sei que muitas das vezes você já deve ter ouvido que se você está com a sua vida espiritual assim e de repente tal, que Deus, através da ordem que Ele dá, Ele pode fazer com que aquilo que estava seco se torne a vida e a pessoa possa estar, restaurado. Mas o que o Senhor estava falando, já que Ele estava falando para um profeta que estava entre o meio de uma população dos judeus que estava cativo, era exatamente esta situação que se encontrava Ezequiel. Ezequiel estava cativo junto com os demais judeus. Isso ele foi na segunda leva que aconteceu. A primeira foi Daniel e seus amigos, na segunda foi Ezequiel e ele estava ali. Então, veja bem, por que os ossos estavam muito sequíssimos? Porque essa condição Deus mostrou para esse profeta. E agora nós vamos dizer que essa é a aplicação imediata que tem a profecia. Porque eles estavam no mundo, mas as condições que o povo judeu se encontrava era uma condição de desvio espiritual, imoralidade, de total devassidão. Então, todas as práticas que eles estavam vivendo naquele momento eram abomináveis. De tal forma que, por esse motivo, eles estavam cativos. Eles estavam num vale realmente. E as condições eram precaríssimas, eles estavam muito sequíssimos, estavam mortos espiritualmente. E estavam nessas condições. Agora, o profeta, vendo isso, Deus então dialoga com o profeta e faz uma pergunta: porventura viverão esses ossos? Então o profeta imediatamente responde a Deus: tu sabes. Então há uma ordem do profeta para que ele então profetizasse sobre os ossos e ali ouvissem a palavra do Senhor. Olha a sequência: assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Detalhe, queridos, quando fala que fará entrar o Espírito, ali está dizendo o Espírito com E minúsculo, o Espírito do homem. E aqui ele está fazendo analogia exatamente ao que estava ali sendo a visão. A visão era de ossos, de morte, onde aquilo ali não tinha mais vida. Era somente a materialidade de um corpo que já se foi, não tinha mais nada. No entanto, Deus já estava falando que naquele corpo entraria novamente o Espírito. Então, não seria mais a parte material morta que estaria ali, mas sim uma parte imaterial no qual Deus colocaria. Mas veja que é o Espírito com E minúsculo. Muito bem. E porém nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, mais uma vez, o Espírito com E minúsculo, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, e Senhor com S maiúsculo. Agora veja que nós estamos caminhando onde, na visão de Ezequiel, aqueles ossos já iriam entrar o Espírito e agora iria ter uma reconstituição
da sua parte material. Aquilo que já não era mais visível aos olhos estava morto, agora ele visivelmente voltaria à vida. Mas calma que ainda tem mais detalhes sobre isso, ainda tem muita coisa a ser dita. Veja que tendões, nervos, carne, pele, tudo isso iria começar a chegar naqueles ossos. E o Senhor então seria reconhecido. Então profetizei como se me deu a ordem, ou seja, conforme Deus mandou, ele profetizou. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um ribuliço e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Então veja que na visão agora há um ruído muito grande. Enquanto ele estava profetizando, enquanto as palavras estavam saindo, e houve ali um movimento muito grande, onde os ossos foram se achegando, né? E eles iam, cada osso ao seu osso. Era como se eles estivessem se combinando, né? A parte do fêmur ia direitinho, entrando ali, o braço e tal. Tudo estava se alinhando. Pois bem, e olhei, veja só, detalhe que o profeta está dizendo. E agora está olhando, porque ele está nessa visão, ele está observando, e eis que vieram nervos sobre eles. Os ossos se alinharam, agora os nervos estavam vindo sobre eles, e agora ele está vendo o crescimento da carne, que estendeu sobre a pele, que veio por cima. Mas não havia neles espírito. Bom, amados, agora nós vamos entender de que toda aquela reconstituição material estava se concluindo. No entanto, aqueles ossos que já estavam agora em formato de uma pessoa normal, ela não tinha o essencial, ela não tinha o espírito. Então, ela não tinha o que poderia dar, então, a forma dessa pessoa, desse ser andar. Não poderia andar, não tinha vida. Não tinha vida. E eu acho interessante, e eu vou falar com vocês aqui exatamente o que está acontecendo, porque mais uma vez relato que isso daí é uma profecia em relação a Israel, mais especificamente na época no reino de Judá, reino do norte e reino do sul. Então, ali falando desses dois reinos que estavam passando por uma decadência, de uma apostasia tremenda, e o que estava ali ocorrendo, eu vou começar a caminhar historicamente sobre essa profecia. Porque essa profecia de que os ossos iriam se alinhando, de que carne, pele e tendões e tudo mais iriam chegando, até realmente chegar ao Espírito, tudo isso veio no decorrer do tempo. Por isso que, na verdade, o vale é o mundo. E veja que os ossos é o povo de Israel. E veja também que tem as sepulturas que vai ser mencionadas, que são exatamente as nações atuais, queridos. É muito maravilhoso nós estudarmos a Bíblia, por isso que eu te convido sempre a visitar o canal, se inscrever. Se inscreva, querido. Se você não fez isso no início e já está gostando do que está ouvindo, se inscreva. Se inscreva, compartilhe e não deixe a palavra de Deus não ser anunciada. Vamos evangelizar e vamos levar a palavra de Deus mais longe. Agora, queridos, veja só. Uma vez que ele percebeu que não havia o Espírito, então agora o profeta, Deus fala assim, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, isso, Espírito com E minúsculo, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre os mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército, em extremo. Então, ali se formou todos aqueles ossos, aquele vale imenso, onde vários ossos estavam ali espalhados, agora todos aqueles viraram em forma de um grande exército. E agora eles se colocaram em pé.
veja o que acontece. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, que eu tinha falado, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Bom, queridos, eu vou caminhar um pouquinho mais sobre o capítulo 37 de Ezequiel, mas agora eu gostaria que a gente pudesse caminhar na história sobre o que de fato o profeta está falando e sobre o que se refere a essa visão. Essa visão, como nós sabemos, o povo de Israel, ele foi levado cativo pela sua desobediência, pela sua apostasia, pelo seu desvio com Deus, por não estar mais obedecendo a Deus e nem mesmo querendo estar ou fazendo o que realmente agradava ao Senhor. Então, levado cativo, foi a nação que mais sofreu, mesmo depois que acabou esse cativeiro, onde eles foram ali tentando reconstruir e tudo mais, mas muitas coisas aconteceram, e isso é o que exatamente Ezequiel está narrando, porque ele vai dizendo que aqueles ossos estavam muito sequíssimos. Só que veja que há um processo até que eles tivessem o Espírito, tivessem vida. Muita coisa, parece que foram acontecendo fatos. E ali Deus mandava profetizar sobre aqueles ossos, depois mandava profetizar para que acontecesse com que aqueles ossos vivessem, para que pele, tendões, carne, e depois para que enfim o Espírito chegasse. Bom, queridos, vejamos que, como foi dito aqui, o lamento de Israel, ele acontece durante muito tempo, muito tempo. E esse tempo de lamento e tudo mais, ele teve início a partir de, vamos colocar isso, daí pode ser desde o início desse momento que eu estou falando, desde cativeiro e tudo mais. Mas eu vou dar algumas datas aqui para a gente poder conjecturar o quanto Israel sofreu e sofre para realmente sobreviver como nação, para realmente fazer cumprir o que estava nessa profecia e o que está nas promessas dessa grande nação. Veja que em 1871, quando houve um grande extermínio de dezenas e milhares e centenas de judeus, esses massacres eles foram continuando até 1921. Queridos, o que a gente pode ver como o ajuntamento dos ossos que nós lemos aqui, que foi algo tremendo, ele vem ocorrendo desde 1917, onde teve a proclamação de Balfour. Havia 25 mil judeus na Palestina. E veja só, esse número aumentou para 83 mil em 1922 e a 300 mil em 1935. O ano em que praticamente houve aquele lamentável evento onde Hitler se fortaleceu na Alemanha e houve aquele holocausto terrível. Em 1937, a população israelita ela já estava em 430 mil. Veja a reconstrução que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando de momentos históricos onde o osso está se ajuntando. 2 anos depois, a Inglaterra proibiu que os judeus entrassem na Terra Santa, voltassem para a sua terra. E aí, eles praticamente ficaram à mercê dos judeus, ficaram à mercê dos alemães, ficaram à mercê dos nazistas, e em 1945, queridos, passando esse período lamentável, os judeus já eram 500 mil. Veja que em meio ao sofrimento, em meio
há muitas coisas, o povo está crescendo. 3 anos mais tarde deste evento, o que acontece, meus queridos? É o momento onde, isso nós estamos falando de 1945, agora em 1948, seria a proclamação da independência de Israel. E esse número chegaria então a 800 mil. Mais para frente, em 1956, a população de Israel já eram 1.900.000. Já depois que houve em 1967, nós já estamos falando de 2.800.000 israelitas. E em 1983, nós estamos falando de mais de 4 milhões de judeus. E agora, para finalizar, porque se a gente for aqui, a gente vai falar de algo que você já está entendendo, mas olha a glória, olha como é maravilhoso quando Deus cumpre aquilo que realmente tem que acontecer, e como esse povo tem uma promessa incrível. Em 1983, queridos, já eram cerca de 6 milhões de judeus. Esse é o barulho, que o israelita se tratava, onde houve realmente muitos acontecimentos. Houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda Guerra Mundial, houve ali um momento onde os nazistas fizeram aquele massacre, mas de tudo isso, você vê no decorrer dos anos o povo de Israel crescendo em número e ali se fortalecendo. E agora a gente pode falar sobre a carne. Nós falamos que os ossos estavam se ajuntando, houve aquele barulho e os ossos estão se alinhando, porque o povo está crescendo. Mas ali precisava o quê? De carne, porque osso alinhado não quer dizer nada. E a carne, ela indica que seriam as estruturas políticas do qual Israel precisava se formar como nação. E isso aconteceu em 1948, queridos. Foi a maneira que a gente pode dizer como um reboco que bateu na parede, foi tomando aquela sua forma. No momento em que realmente Israel ele voltou a ser uma nação, politicamente, ele então começou a tomar forma, realmente começou a ter carne e começou agora vamos falar da pele, porque não adianta ter carne e a pele que reveste a carne, para poder ali ficar bonito. O que seria? Aí faltava então de que Israel tivesse a sua proteção, que a pele é proteção. E o que seria, queridos? Seria exatamente um exército organizado. E como nós sabemos aqui, não é isso daí, não é o dado que eu estou dando e nem mesmo é uma coisa que é segredo para ninguém. Mas hoje Israel tem um exército muito organizado, com estratégicas bélicas excepcionais. É uma nação totalmente preparada para qualquer tipo de conflito. Então, queridos, eu estou falando aqui de que agora a pele ou a proteção do qual Israel está tomando forma está feito. Ela hoje tem uma nação, ela é uma nação e também tem um exército totalmente preparado, organizado, que veio a ser. Agora note, queridos, que nós agora vamos falar de que que tem que vir um espírito sobre eles. Tem que ter vida, esse povo tem que ter vida. Apesar de estar de pé, dos ossos alinhados, de ter tendões, de ter carne, de ter pele, eles estavam em pé como exército, mas não tinham vida. Não tem vida. Até hoje está se tratando, então, nós estamos falando de uma profecia em andamento, onde realmente já aconteceu o ajuntamento dos ossos. Já vemos aí que a carne realmente já teve a sua forma, a pele, o revestimento já aconteceu, mas o povo não tem vida. Por que não tem vida, queridos? Exatamente porque ainda não aceitam ao Senhor Jesus como seu Criador. Assim como nós temos aí o Espírito do Senhor, isso já em letra maiúscula,
Essa é a maneira do qual nós podemos, você pode ler na sua palavra aí, você pode ler na sua Bíblia aí, em Joel capítulo 2, versos 28 e 29, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 17 e 18, vai ser o momento em que o povo de Israel será cheio do Espírito de Deus ao se converter a Jesus no final da vingança do nosso Deus. Isso vai acontecer na grande tribulação. Então vejam, queridos, que nós estamos falando de uma visão que transcorre décadas, centenas de anos, muitas gerações. É uma profecia que está em andamento. Então, eu sei que nós podemos fazer analogias em dizermos que poderia ser um reavivamento de uma pessoa que está morta, de uma pessoa que não tem vida com Deus, ou até mesmo poderia ser uma pessoa que estava perdida e volta ali e Deus coloca sobre ela a vida, uma vez que estava longe, estava morto. Mas a profecia, ela fala especificamente de uma nação, fala dos judeus. E essa promessa, ela está para ser conclusa ou concluída na grande tribulação, quando de fato eles se converterem e serem cheios do Espírito Santo. E eu tenho certeza que nesse momento também, como diz lá em Isaías 61:2, você vai ver ali na sua palavra, você vai ver como é glorioso o cumprimento das profecias. Eu quero que você fique comigo, porque começamos mais uma série agora falando sobre o estudo dos finais dos tempos, e eu gostaria que você ficasse comigo maratonando. Continue vendo, porque iremos falar de temas maravilhosos. Que o Senhor abençoe a tua vida e que possamos caminhar cada vez mais crendo de que cada palavra do Senhor, nenhuma deixará de se cumprir, e ela está perto para que aconteça todo o seu desfecho. E que a palavra do Senhor lhe dê sabedoria e paz. E que o Senhor esteja sobre ti e te abençoe em nome de Jesus.